Nesse vídeo eu vou te mostrar como você cria fotos como essa, pegando o produto da sua loja e colocando ele numa modelo criada por inteligência artificial, pegando, por exemplo, esse colar e também colocando numa modelo criada por inteligência artificial, pegando o produto, por exemplo, um relógio e deixando a foto mais profissional, pegando um outro produto, que é uma máquina de cortar cabelo, e também deixando num cenário de uma barbearia, deixando a foto mais profissional, e por último, um objeto decorativo e colocando ele num ambiente decorado altamente realista, né? Ultra realista, para que você consiga usar essas fotos, todas elas criadas por inteligência artificial, para você vender na sua loja virtual, para você vender no Mercado Livre, para você vender na Shopee, né? Ou para você vender em qualquer marketplace. Então, essas fotos todas, elas foram criadas com o ChatGPT e dá para usar na versão gratuita do ChatGPT, tá? Claro que a versão gratuita ela vai limitar o número de fotos que você consegue criar por dia, mas você consegue criar as exatas imagens que eu estou mostrando aqui no ChatGPT na versão gratuita. Eu vou te mostrar em detalhes, né, cada um dos prompts, cada uma das instruções que foram usadas para criar essas imagens e eu vou te entregar esses prompts, essas instruções também para você usar e para você adaptar ao seu produto, né, à sua loja virtual. Bom, o primeiro produto que a gente vai usar aqui é essa pulseira. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o ChatGPT colocar essa pulseira em uma modelo realista, né? E o prompt que a gente vai usar é esse prompt aqui, ó. Crie uma imagem, ensaio profissional e coloque essa pulseira de forma idêntica em uma modelo. A modelo deve ser ultra realista, oriental, com cabelo castanho comprido e olhos claros. Background claro, photoshoot profissional. A iluminação deve realçar a textura e o brilho da pulseira com um foco mais direcionado na joia. O ângulo da câmera será um close-up extremo na pulseira, mostrando os seus detalhes finos. A pose da modelo será sutil, apenas o suficiente para apresentar a pulseira de forma elegante e centralizada. Então, esse prompt é o que a gente vai usar, que a gente vai mandar para o ChatGPT, juntamente com essa imagem, para que ele crie, né, uma nova imagem de uma modelo usando essa exata pulseira. Então, vamos copiar aqui o prompt, aí vamos voltar aqui no ChatGPT, vamos colar o prompt aqui, e agora eu vou selecionar a imagem da pulseira no meu computador. Prontinho, já selecionei, ele está fazendo o upload, né, subindo aqui a imagem da pulseira, e pronto. Agora eu vou pedir para o chat criar essa imagem. Vou clicar aqui para ele criar, e ele já está processando a imagem de acordo com o nosso prompt. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse prompt, né, que eu estou colocando, e todos os outros prompts que eu vou falar, né, das outras imagens que eu vou falar a seguir, é só você deixar um comentário aqui, arquivo PDF, que eu vou te mandar um PDF com todos esses prompts para você poder usar. E o prompt nada mais é do que uma instrução, é um comando que você dá para o ChatGPT falando o que você quer. Então você pode escrever o que você quiser. Claro que esse prompt ele está estruturado para falar o que você quer com a joia, falar o que você quer com a modelo, como que deve ser a modelo, como que deve ser a pose, como que deve ser a iluminação. Então no prompt você pode colocar as características para ficar mais completo. Quanto mais completo for o prompt, tende a ficar melhor a sua imagem. Você pode colocar um prompt mais simples. Gostaria que você colocasse essa pulseira em uma modelo, você fala as características do modelo e só isso. Basta você colocar isso que ele já vai criar uma imagem muito boa, né, uma imagem realista. Mas se você quiser dar mais informações também é possível. Então o prompt nada mais é do que uma instrução, um comando, um texto que você dá de instrução para o ChatGPT criar a sua imagem, beleza? Prontinho, ele criou aqui a imagem, né? Então ele pegou uma modelo oriental, os olhos são claros, tá? Eu não pedi olho verde, olho azul, eu pedi olhos claros e realmente o olho tá mais claro aqui. Ele já tá usando a pulseira, né? A exata pulseira que a gente tem aqui na foto, a gente tem que subir aqui, ó, a pulseira, aí ela tem esse detalhe aqui, né, que tá pendurado. Você pode ver aqui, ó, tá aqui o detalhe pendurado, então é a exata pulseira da foto, com a modelo da maneira como a gente falou, background claro, tá? Todas as informações com uma pose elegante, então ele criou aqui a imagem de acordo com a nossa instrução, de acordo com o nosso prompt, e eu achei que ficou muito boa, ficou muito realista a imagem. A segunda imagem que a gente vai usar aqui é desse colar, né, que a gente também vai pedir para ele colocar, né, criar uma imagem de uma modelo com inteligência artificial usando esse colar. Então o prompt é: crie uma imagem, ensaio profissional e coloque o colar em uma modelo. Background claro. Crie uma imagem mostrando a modelo com o colar em uma imagem de destaque do colar no pescoço. Photoshoot profissional. A modelo deve ser ultra realista, oriental, cabelo ruivo, curto. Aqui eu troquei o cabelo, né? Eu tô colocando oriental para você ver que dá para você escolher a etnia, né? Aqui eu tô pedindo para trocar a cor do cabelo, ó. Coloquei cabelo curto e ruivo, tá? Deve estar usando uma camiseta com decote para conseguir ver o colar, né? A iluminação deve realçar a textura e o brilho do colar com uma foto mais direcionada na joia. O ângulo da câmera será um close-up extremo no colar, mostrando seus detalhes finos. A pose da modelo será sutil, apenas o suficiente para apresentar o colar de forma elegante e centralizada, como a gente colocou no outro prompt. Então vou copiar aqui esse prompt, vou voltar aqui no chat, colar o prompt aqui, e eu vou selecionar a imagem do colar no meu computador. Prontinho, selecionei a imagem do colar, ele está carregando aqui, já carregou, e agora eu vou dar o comando para ele criar a imagem. Ele já está lendo aqui a informação e ele começou a criar a imagem. Então assim que estiver pronta a imagem, eu volto aqui. Prontinho, ele já gerou a imagem aqui, então você pode ver que é uma modelo
com traços orientais, por mais que não está mostrando o olho, né, porque eu pedi para focar no colar, você vê que é cabelo curto e é uma coloração ruiva do cabelo, né? E aí eu pedi para ser uma camiseta decote, dando realce no colar, dando brilho no colar, então foi exatamente a imagem que ele criou, pegando aquele colar, né, e trazendo aqui para modelo, tá? O terceiro prompt que a gente vai usar é desse relógio, só que ao invés desse caso de eu falar para colocar um modelo usando o relógio, né, nas outras imagens eu mostrei a modelo usando a pulseira e a modelo usando o colar. Então já deu para ver exemplos do modelo usando a joia, né, usando ali a peça. Aqui no caso do relógio, eu vou pedir para ele criar uma imagem expondo esse relógio numa caixa de veludo luxuosa, né? Então, ó, cria uma imagem ultra realista desse relógio, mantendo idêntico à imagem. O relógio deve estar disposto dentro de uma caixa de veludo cinza. A renderização deve ser fotorrealista de alta qualidade com atenção meticulosa aos detalhes, incluindo reflexos sutis no relógio e no veludo e sombras suaves e graduais. A estética da imagem deve simular uma fotografia tirada em uma câmera Hasselblad e uma lente de 25mm foco 1.4 apresentando um campo de visão amplo com um foco nítido no relógio e um suave desfoque do interior da caixa. Nitidez excepcional, cores ricas e vibrantes e um contraste equilibrado que realce os destaques. Então esse é o prompt que a gente vai usar para colocar esse relógio, né, sendo apresentado numa caixa luxuosa, ali numa caixa de veludo. Então vamos copiar aqui o prompt, vamos voltar aqui no chat, colar o prompt aqui, selecionar a imagem do relógio aqui no meu computador, prontinho, já está subindo a imagem, e aí vamos pedir para o chat criar essa imagem. Então assim, esses prompts, né, que você pode ter acesso, só comentar aqui arquivo PDF que eu vou mandar para você o PDF com os prompts, você pode adaptar de acordo com o seu produto. Então você pode pegar aqui algumas características que a gente colocou aqui do tipo de fotografia, do tipo de ângulo e trocar essas informações, adaptar de acordo com o seu produto. Então aqui são exemplos que você pode usar e adaptar para a sua realidade, para o seu tipo de produto. Então por isso que esses prompts eles são úteis. No final eu vou mostrar como que deve ser a estrutura do prompt, para você conseguir aplicar essa estrutura em qualquer tipo de imagem, né? Então essas estruturas que eu vou mostrar no final, elas também vão estar nesse arquivo PDF que você pode ter acesso, tá? Prontinho, ele já criou a imagem aqui do relógio dentro de uma caixa de veludo cinza, né? Dando destaque aqui para o relógio. Um ponto importante que você deve tomar cuidado é o seguinte: nessa imagem que é gerada pelo ChatGPT, às vezes a imagem ela não vai ficar 100% igual do seu produto. E aí você pode pedir para ele refazer a imagem, fazer uma nova imagem, colocando alguns detalhes a mais. E se ela não ficar idêntica, tiver algum detalhe que não está igual ao produto, eu sugiro que você não use a imagem, porque se o cliente comprar o produto baseado numa imagem que não está exatamente idêntica ao produto, você pode ter problema com trocas de devoluções. Então tem que estar atento que se a imagem gerada pelo chat é uma imagem que realmente o produto ficou idêntico ao original. Nesse caso aqui, ele ficou bem parecido, mas o ponteiro, se for reparar no ponteiro, eu vou dar um zoom, ó. Os ponteiros, ó, ele tá aqui com esse detalhe em branco em cima do ponteiro. O nome tá escrito corretamente, né? A bandeirinha aqui, ó, o detalhe em vermelho aqui, tá tudo certinho. Vou voltar aqui. Aí se a gente for na imagem original, você vai ver que o ponteiro, ele tem o detalhe, tem a parte branca, porém, você vai ver que aqui é cinza, né? Ao redor aqui é cinza, ó. Tem aqui a bandeirinha, Ralphinho, então assim, ele ficou bem parecido, né? Ficou quase idêntico, mas esse detalhe aqui do ponteiro, você vai ver aqui o ponteiro, ele tá preto, ele não tá cinza. Então é um detalhe que pode interferir, né? Porque não tá exatamente igual à imagem original. Então você pode pedir pro chat refazer. Atenção aos ponteiros, o ponteiro deve ser idêntico, aí você pode detalhar. O ponteiro deve ter a base dele em cinza e o interno dele com um detalhe branco. Então você pode detalhar mais o prompt, né? Então a instrução que você vai dar para o ChatGPT pode ser mais completa para ele ficar com a imagem realmente idêntica. Então só tem que tomar mais cuidado. Quando a imagem gerada não for idêntica, eu aconselho você não usar essa imagem, porque você pode ter problemas com trocas de devoluções, justamente porque o produto anunciado na imagem que você criou não está idêntico ao produto que a pessoa vai receber. E isso pode trazer problema, beleza? Bom, então aqui a gente gerou essa outra imagem do relógio na caixa. Assim, em linhas gerais ficou muito bom, né? Ficou quase perfeito, né? Tirando esse detalhe do ponteiro que eu falei, o resto está praticamente perfeito. Vamos agora para o próximo teste. O outro prompt que a gente vai usar é esse prompt aqui de uma máquina de cortar cabelo, tá? Então aqui o prompt é mais curto, tá? Transforma essa foto em uma imagem luxuosa de um mocap com iluminação de estúdio, foto tirada por uma Sony A7IV 85mm, foco 1.14, mantendo o foco nos detalhes. O ângulo da câmera deve ser frontal. O background deve ser uma barbearia premium em segundo plano desfocado. Então eu falei que é para apresentar essa máquina com foco nela, e o background, né, por trás dessa máquina tem que ser uma barbearia luxuosa, porém está em segundo plano desfocado. Aí vamos ver o que o ChatGPT vai criar aqui pra gente. Vamos copiar aqui o prompt, vamos voltar aqui no chat, colar o prompt aqui, selecionar a imagem da câmera aqui no meu computador, prontinho, já está subindo a imagem. E aí a gente vai pedir para ele criar. No caso dessa máquina de cortar cabelo, você pode pedir para ele criar um prompt
de alguém cortando o cabelo usando essa máquina. Uma foto de uma pessoa segurando a máquina, cortando o cabelo de outra pessoa, e aí você pode falar que é para aparecer o espelho, não é para aparecer o espelho. A pessoa que está tendo o cabelo cortado, ela está de costas ou de frente, sentada na cadeira, ou a pessoa, o barbeiro, né, que estiver cortando, como ele deve estar. Você pode estipular como que é a cena como um todo. O ponto que você tem que entender é que no prompt, quanto mais detalhes você dá, melhor fica a imagem. Então você pode falar como que tem que ser a barbearia, como que tem que ser a cadeira, como que tem que ser o espelho, como que tem que ser o barbeiro, como ele tem que estar vestido, como pode ser a pessoa que está sentada na cadeira, como ela está vestida. Você pode colocar ou não isso, tá? Você pode colocar como ela está vestida ou não. Se você não colocar como ela tem que estar vestida, o chat vai colocar uma vestimenta que ele achar adequada. Mas você pode escolher qual vestimenta você quer que ele coloque. Você pode escolher cada detalhe do cenário. Se você não especificar tanto, se você não colocar os detalhes do cenário, o chat vai criar os detalhes de acordo com o que ele acha. Mas você pode colocar os detalhes que você quiser. Então aqui, ó, ele criou essa foto, e ele colocou uma barbearia no fundo, né? Você pode ver, ó, que a barbearia está no fundo aqui, desfocado, como eu pedi. É uma imagem com um tom ali mais luxuoso, e ele colocou exatamente a marca, ele colocou aqui o 80 Power, né? Se a gente voltar aqui, ó, na imagem, ó, 80 Power, né? Aqui é a marca. Eu só achei que a cor da máquina, você vê que ela não é tão dourada quanto está na foto criada pelo chat, né? Então se a gente voltar aqui, ó, aqui ele está com uma cor mais dourada, né? Talvez pelo efeito da iluminação que eu pedi para ele, o reflexo, você vê que aqui tem uma iluminação com reflexo, então ficou mais dourado. Mas o resto tá bem condizente, né, com a imagem original. Mas como eu falei, só aconselho usar se a imagem estiver perfeita, e se ela não estiver perfeita, você pode pedir para ele refazer, você pode pedir para ele atentar os detalhes do produto para ele repetir exatamente os mesmos detalhes ali, beleza? E por último aqui, a gente vai usar esse prompt, que é um produto de um objeto decorativo, que é um vaso, e a gente vai pedir para ele colocar esse objeto decorativo em um ambiente, né? Ambientalizar esse objeto num local. Então aqui o prompt é o seguinte, ó: cria uma cena ultra realista de um objeto mantendo idêntico a foto referência, inserido em uma sala de estar minimalista. A paleta de cores do ambiente deve ser predominantemente escura, utilizando tons de cinza, chumbo, preto e toques sutis de marrom escuro na mobília, como um sofá de couro e uma mesa de centro de madeira escura. Então você está vendo que eu estou colocando detalhes do que tem que ter no ambiente. As paredes devem ser lisas e em tom de cinza escuro fosco. A iluminação principal deve ser direcionada e focada no objeto, destacando como ponto central da composição e criando um forte contraste com o fundo mais escuro. Adicionalmente, inclua uma fonte de luz suave e indireta, como um abajur discreto em um canto da sala para adicionar profundidade e sutis realces nas sombras, sem competir com o foco do objeto. Então eu estou pedindo para ele colocar um abajur no fundo para dar profundidade no ambiente, mas sem destacar o objeto. O objeto é o protagonista da cena, tá? Então vamos copiar aqui esse prompt, vamos voltar aqui no chat, colar o prompt aqui, selecionar a foto no meu computador, pronto, ele já está subindo a foto, e aí vamos pedir para ele gerar aqui a imagem. Prontinho, ele já criou a imagem aqui, né, que a gente falou que era uma mesa de centro, um fundo minimalista, ou seja, com poucos elementos, mas com um tom mais escuro, um abajur ao fundo, né, com uma iluminação suave para dar a profundidade, para mostrar que tem algo ao fundo, porém o foco principal, a iluminação focada no objeto decorativo aqui, que é esse aqui que a gente colocou. Então aqui, no caso, na minha opinião, ele ficou bem idêntico, tá? Ficou bem parecido com o objeto original. Então essa foto, na minha opinião, daria para usar tranquilamente, beleza? E aí, como eu falei, algumas dicas para construção de prompt, né? Para a estruturação do prompt. Quando você for dar o comando, quando você for dar a instrução para o chat, por exemplo, no caso, se você quiser que tenha um modelo usando o prompt que você quer, você vai descrever como tem que ser a característica do modelo. Então, características físicas do modelo. Etnia aparente, se relevante para a imagem que você tem em mente. Se a etnia do modelo faz diferença ou não, aí você pode colocar, igual eu falei, modelo oriental, né? Idade aproximada, você pode colocar a idade aproximada. Dependendo do produto que você vende, se for um modelo mais novo ou mais velho, tem mais identificação com o público. Cor do cabelo, tom de pele. Expressão facial, você pode falar se a modelo está sorrindo, se está sério, olhando para a câmera, né? Olhando para a foto, olhando para a pulseira, ou olhando para o relógio, ou olhando para o objeto que ela está segurando. O estilo, se é elegante, se é casual, se é moderno, se é clássico, se é esportivo. Então tudo isso você pode colocar. Então você pode criar um prompt assim: cria uma modelo de etnia oriental com idade aproximada de 30 a 35 anos, com cabelo castanho e tom de pele bronzeado, por exemplo. Expressão facial. Aí você pode falar, vírgula, a modelo deve estar sorrindo, ou a modelo deve estar olhando para o objeto, e a modelo deve estar vestindo uma roupa elegante, uma roupa esportiva, uma roupa casual. Você pode dar detalhes da roupa. A roupa pode ser azul, pode ser vermelha, ou a modelo deve estar vestindo uma camiseta branca com blazer vermelho por cima. Você pode falar para colocar outros acessórios, brinco, colar, pulseiras. Além do objeto que você quer que a modelo use, você pode colocar outros acessórios, outros ambientes no fundo. A modelo deve estar em uma sala, a modelo deve estar na rua, a modelo deve estar na praia, a modelo deve estar em Paris, em frente à Torre Eiffel. Tudo isso você pode colocar na descrição para ficar mais completo.
Aí os detalhes do ensaio profissional, a iluminação, o fundo e o ângulo da câmera. Então você pode falar que a iluminação tem que ser luz natural ou luz de estúdio, e aí você pode falar que é suave, direta, difusa. O fundo pode ser uma cor sólida, você pode especificar a cor, pode ser um fundo desfocado, que não vai ter cor sólida, vai ser desfocado, né? Você pode colocar que o fundo tem que ter elementos que remetam a algum contexto, então a joalheria, ambiente elegante, como eu falei, a Torre Eiffel, eu estou em Paris, o fundo de uma praia aparecendo o mar, por exemplo, ou um prédio, está na rua de uma cidade, tem que aparecer no fundo um prédio tecnológico, você pode colocar isso. Ângulo da câmera, se é close-up, ou seja, é um ângulo mais, um close do produto, pode ser um plano médio, pegando um pouco do produto, um pouco do fundo, ou um plano aberto, você pode colocar tudo isso na questão do ensaio. Aí, outra questão de estrutura, detalhe da estética da câmera, então se você for usar, por exemplo, pedir para usar uma câmera 8K, que é uma câmera de alta qualidade, você pode falar que o foco tem que ser nítido na joia, ou na peça, ou no produto, né? Profundidade de campo rasa com fundo levemente desfocado. Então você quer uma profundidade rasa, ou uma profundidade média, ou uma profundidade profunda, você pode colocar tudo isso. Resolução e detalhes, nível de detalhe extremo, capturando as menores imperfeições e texturas. Ou, se você não quiser tanto detalhe assim, você pode colocar nível de detalhe moderado. Você pode definir como que você quer o nível de detalhamento, de resolução. Iluminação relacionada à estética, né? Iluminação profissional com realce ao brilho e à cor da joia, ou ao cor do produto que você está colocando, com sombras bem definidas. E a perspectiva, ângulo de visão que valoriza a apresentação das joias dentro da caixa, ou ângulo de visão que valoriza a apresentação do produto na prateleira, do produto na mesa, do produto na caixa, né? Depende do que você está falando. Aqui é só para você adaptar. É uma ideia de estrutura que você vai adaptar de acordo com o seu contexto, com o seu produto. E aqui também os detalhes da pose do profissional, caso seja uma imagem que apareça uma modelo, como eu estou mostrando aqui. Você pode fazer, né, nesses prompts que a gente criou, a gente mostrou prompts que a gente mostrou o produto, e aqui tem um produto sem modelo, é um ambiente, uma sala. Aqui a gente mostrou um outro produto que era uma barbearia, e aqui a gente mostrou um produto que era uma caixa de veludo, e aí sim os primeiros foi dentro de uma modelo, né? A modelo usando os produtos. Então, se o produto que você for usar, ele for com uma modelo, você pode falar como que tem que ser a pose dessa modelo. Então, pose do braço, o braço está levantado, está apoiado, com uma mão perto do rosto, pose do corpo, de frente, de lado, com o corpo levemente inclinado, e interação. A modelo está tocando a pulseira, olhando para ela, a modelo está olhando para cima, o modelo está com o olho fechado, né? Você vai colocar a maneira como que está interagindo com a pose aí também, tá? Então, essa estrutura de prompt dá para você ter algumas ideias, algumas referências para você adaptar para o seu caso, para o seu produto, para o seu nicho. Além dos outros prompts, né, que eu vou entregar aqui para você também, dá para você adaptar cada um desses prompts, trocando as informações para ficar mais de acordo com o seu tipo de produto, beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para você começar da forma certa no e-commerce e vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!